Senhoras e senhores, será que conseguimos agora? Estamos tentando... Oh, Elcio, você abriu a sala. Que coisa boa lhe ver. Eu estava aqui num drama federal, porque não entrava de jeito nenhum. E aí você conseguiu trazer à luz a internet. Um abraço, meu amigo. Saudades de você. Deixe-me... Quem é o seu bispo em Cuiabá? Dá o meu contato para ele, para a gente poder bater um papo. Opa! Elcio, dá o meu contato para ele para a gente conversar. Eu terei imenso prazer em ir aí com você. O Daniel Sancler entrou, que coisa boa. Ana Ferrari. Oi, Aninha, tudo bem? Que coisa boa, gente. Eu fico muito feliz quando vocês entram. O Marcelo Cruvinel entrou. Gente, olha, esse atraso não é um padrão nosso, e vocês sabem disso. Mas não entrava de jeito nenhum. Oi, Joana, coisa boa. Não entrava de jeito nenhum. Aí agora conseguimos uma internet que entre. Coisa boa. O Diego Ribeiro, muito bom, Diego. Coisa boa. Gente, enquanto vocês estão entrando, nós estamos dando aquele tempo regulamentar, né? Para as pessoas acessarem. Mariluce, coisa boa. Estamos dando aquele tempinho regulamentar para as pessoas conseguirem fazer suas conexões. E deixa eu dar uma explicação para vocês. Na semana passada, nós fizemos a primeira live dessa segunda temporada, onde estamos tratando dos fundamentos da inteligência relacional. Oi, Joana, eu também estou feliz que você esteja aqui. Muito obrigado pelo mestre, né? Eu fico feliz com isso. Então, semana passada a gente teve a primeira aula sobre inteligência relacional. Hoje vamos ter a segunda aula. E na segunda-feira que vem, a terceira aula. E quando for no dia 16, nós vamos ter um webinário para analisar os testes que vocês fizerem. E aí eu vou compartilhar os resultados da pesquisa sobre inteligência relacional. Mas daqui um pouquinho eu vou dar para você o link. Mas se você for lá no meu perfil, na bio, lá no Instagram, você vai receber um link. Você clica no link, faz a pesquisa e aí recebe todas as informações de como participar desse webinário. Na semana passada nós falamos... Oi, a Ju! Oi, Ju! Tudo bem? Coisa boa te ver. Na semana passada nós falamos sobre as forças que regem os relacionamentos. E falamos da força concêntrica, que é quando eu percebo... olha o Cauã, esse é meu neto querido. Nós falamos da força concêntrica, que é quando o observador, a pessoa, o indivíduo, percebe a realidade. E falamos da força excêntrica, que é quando o observador devolve o que ele percebeu para a realidade. E nós vivemos nesse equilíbrio entre percepção, aprendizagem, resposta, interação, né? Então nós falamos muito sobre isso na nossa aula passada. E falamos também, só para você que está chegando agora, falamos dos dois vetores que determinam a inteligência relacional, que é o vetor temporal, que é passado e futuro, e o vetor relacional, que sou eu e o outro. Nós vamos falar nesta aula de hoje desse vetor chamado vetor relacional, que sou eu e o outro. E numa próxima oportunidade nós vamos falar do outro vetor, que é passado e futuro. Mas a gente sintetizou isso para que você não fique vendido
no seguinte sentido: o passado nada mais é do que a história que eu conto sobre mim mesmo. É isso que nós chamamos de passado. E futuro nada mais é do que a declaração que eu faço das minhas expectativas. Então, quando a gente trabalha esse conceito, a gente entende que a nossa vida é um eterno presente, aonde eu conto histórias das coisas que aconteceram comigo, passado, e projeto as minhas expectativas, futuro. Ou seja, o passado e o futuro não existe. O Risonho, o Igor Risonho, foi meu aluno há muitos anos. Bom te ver por aqui. Então veja, a nossa vida não se realiza nem no passado nem no futuro. E estes elementos são elementos patogênicos das nossas relações. Minha filha querida, Lícia Cucuca, lá de Curitiba, acabou de entrar. Um beijo, meu amor. Então, olha só que coisa interessante. Nós vivemos num eterno presente, mas tem gente que não consegue perceber isso e vive das memórias do passado, das histórias que conta sobre si mesmo. E tem outras pessoas que vivem de projeções no futuro. Quando eu me formar, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, quando eu tiver um emprego, quando eu me casar, quando eu me separar. Então a gente nem vive no passado, porque o passado nada mais é do que uma interpretação das coisas que aconteceram, e nem vivemos no futuro, porque ficamos na expectativa de que alguma coisa aconteça. Esses são elementos patogênicos que nós falamos na nossa live da semana passada. E hoje vamos falar desse outro elemento, que é o elemento relacional, que sou eu e o outro. E o título que a gente deu para essa live foi Eu e o Outro, a Arte do Encontro ou Não. O Vinícius de Moraes, quando ele escreveu o Samba da Bênção, no Samba da Bênção ele fala disso, né? Que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E eu baseei-me um pouquinho nessa experiência do Samba da Bênção do Vinícius, para poder dar o título dessa live. Para dizer algumas coisas sobre inteligência relacional do ponto de vista de eu e do outro. Oi, Beth. Beth também entrou. Beth é a parceira, minha colega, amiga. Estamos juntos aí em muitas atividades. É bom ter você aqui nesse dia nessa noite chuvosa, né, Beth? Olha só, vamos em frente. Essa questão do outro exerce um poder muito interessante na qualidade dos relacionamentos. Porque veja, se eu não entendo o papel do outro na minha vida, ou o modo como eu percebo o outro, eu entro num processo de patologia relacional muito forte. Porque quando eu não entendo o papel do outro na minha vida, a primeira coisa que acontece é que eu perco a minha identidade. Ou seja, eu sou eu porque eu mantenho uma relação distinta com o outro, e essa relação distinta com o outro é que me faz perceber que eu sou diferente dele, portanto, eu tenho uma identidade particular. Quando eu não consigo perceber isso, quando eu não consigo perceber a função que o outro exerce na minha vida, ou eu aceito de forma absolutamente inquestionável o papel do outro, ou seja, o outro começa a ditar o modo como eu devo resolver a minha vida, e aí eu vivo numa relação de subserviência, de dependência nociva do outro. Ou então, quando eu não conheço o papel que o outro exerce na minha vida, eu quero exercer sobre ele um papel de dominação. E nós vivemos numa relação, historicamente falando, uma relação entre dominantes e dominados, que acabou gerando esse tipo de sociedade que a gente tem, e aonde essa sociedade se constitui, na maioria das vezes, por relações de poder do ponto de vista da inteligência relacional absolutamente equivocados. Então, repare, eu preciso compreender o papel do outro na minha vida.
E o primeiro papel do outro na minha vida é ser diferente de mim. Então, essa é uma declaração dificílima para algumas pessoas. Ou seja, quando eu entendo que o outro é diferente de mim, eu não estou dizendo que eu tenho que impor-me sobre ele, não. Também não estou dizendo que eu devo aceitar tudo o que vem dele, também não. Então, ele é apenas um ser diferente de mim. E essa diferença precisa ser vista como uma possibilidade e não como uma obrigatoriedade. Então esse é um primeiro elemento importantíssimo na inteligência relacional. Ou seja, é eu perceber que o outro é uma possibilidade e não uma obrigatoriedade. Então veja, se eu vejo alguém, vamos dar um exemplo banal, se eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu jamais faria, isso, obviamente, eu estou trabalhando a partir de um contexto de bases éticas e morais mais ou menos padrão e que todos nós concordamos com as virtudes universais que ensejam estas éticas. Coragem, verdade, honestidade, equidade, por aí vai, né? Então, partindo desse pressuposto, se eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu jamais faria, isso não é obrigatório que eu faça aquilo, mas também não me dá o direito de criar um juízo de valor sobre o outro dizendo que aquilo é ridículo. Há um tempo atrás, uma pessoa conversando comigo dizia assim, eu perguntei para ela sobre se ela sabia dançar, e ela disse, eu não vou pagar mico no salão. E aí eu perguntei para ela o seguinte, eu falei, me conte uma coisa, você acha que as pessoas que dançam estão pagando mico? E ela disse, não, mas eu não vou pagar mico. Eu digo, sim, que você não queira, abre aspas, pagar mico, fecha aspas, é uma possibilidade. Mas isso não lhe dá o direito de desqualificar o outro por fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Então esse é um elemento central, eu preciso perceber o outro como diferente de mim. E veja, a natureza é muito sábia ao nos ensinar isso, porque a natureza nos faz ser pessoas biologicamente únicas. Nós temos um DNA que não existiu, não existe e não existirá a não ser em nós mesmos. Então, se nós somos uma pessoa única, por que nós haveríamos de ser igual aos outros? Então a inteligência relacional descobriu que o papel do outro na construção da minha identidade é, em primeiro lugar, ser este ser diferente. E em sendo diferente, ele cria em mim possibilidades que eu posso aceitar ou não. Então esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é quando eu vejo o outro não na perspectiva da ameaça, mas na perspectiva da construção de relacionamentos parceiros ou de relacionamentos cooperativos e colaborativos. Porque aí vem um segundo elemento importante que a inteligência relacional cria. O ser humano, por ser um ser gregário, ele vive em redes relacionais. E quando eu percebo a função do outro na minha vida, eu consigo construir nós relacionais nessa rede. Então veja, gente, tem milhares de coisas, e eu não estou exagerando, nem usando de uma retórica exagerada para ser pedagógico, isso é fato. Existem milhões de coisas que eu não sei fazer, não aprenderei a fazer, e que eu dependo da expertise de outras pessoas para que eu tenha acesso a essas competências que estas pessoas têm e que eu não tenho. Então eu não sei pilotar avião, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer navegação marítima, eu não sei consertar
motores de carro, e eu estou dando aqui um punhado de exemplos. Eu não sei fazer um bando de coisas, então eu preciso dessas outras pessoas, eu preciso do médico, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então eu preciso ver o outro como uma possibilidade, e ao ver o outro como uma possibilidade, eu estou percebendo que as diferenças não são ameaçadoras, e que o mundo individualista, privado, independente, excessivamente, que é o mundo que nós construímos hoje, um mundo individualista, um mundo extremamente privado, um mundo que busca, acima de tudo, a independência dos seres. Quando isso é colocado em exagero, nós vamos falar daqui um pouquinho sobre isso, isso gera solidão, isso gera depressão, isso gera um bando de doenças da alma moderna, que são doenças decorrentes desse exagero que a vida privada, que nós desejamos ter na vida privada, no individualismo e na independência. Veja, ter privacidade é bom, ter consciência da nossa individualidade é bom também, ter a nossa independência é bom também, mas nós não somos autossuficientes. Então a minha privacidade, ela tem uma porta que estabelece conexões com o outro, para que o outro, ao conectar-se comigo nessa rede de relações, ele comece agora a perceber o papel dele na minha vida e eu o meu papel na vida dele. Então, olha só que coisa interessante. Essa é talvez a grande instrumentalidade da arte do encontro. Eu fico pensando assim, nós poderíamos ter na história da evolução humana, nós poderíamos ter nos evoluído para nos tornarmos seres hermafroditas que se autorreproduzissem. Mas por que quis a biologia, ou se você é religioso, quis Deus, que nós fôssemos pares? Pares. Esses pares, independente da natureza de gênero, estes pares se autoconstroem. Então veja, a grande declaração que a inteligência relacional percebeu neste processo da construção da rede é que eu preciso do outro. Se eu tenho ou não consciência dessa necessidade, a gente vai discutir agora. Mas eu preciso do outro mesmo não tendo consciência de que eu preciso. E eu preciso. Então, primeiro, ver a diferença não como ameaça, mas como possibilidades. E ver a possibilidade não como algo que eu sou obrigado a fazer ou devo negar, mas algo que eu deva admitir como permitido. Agora, eu decido se eu quero ou não esse outro comigo. Repare, é interessante isso, porque, por exemplo, nos casamentos, nas amizades, acontece uma coisa interessantíssima. Nós trazemos a nossa bagagem histórica, e essa bagagem histórica entra em contato com a bagagem histórica da outra pessoa. Só é possível construir uma história nova se eu entendo que a minha história é tão legítima quanto a história do outro. E se eu agora percebo que a qualificação da minha história, ou seja, quando eu me qualifico pela interpretação que eu faço da minha história, eu também devo admitir esse direito no outro que também se qualifica na sua história. Então veja, a história do outro é tão qualificada quanto a minha história. Agora, quando nós decidimos, acordamos, ajuizamos viver juntos, nós estamos construindo uma terceira história. Existe a sua história, existe a minha história, existe a nossa história construída juntos. E veja, isso é tão rico que eu sempre gosto de contar isso, né? Eu e minha esposa estamos casados há 43 anos. E até hoje a gente ainda discute sobre as nossas histórias.
Ou seja, eu tenho 3 vezes mais. Eu me casei com 22 anos, 21, 22 anos, e hoje eu estou com 66. Eu tenho 3 vezes mais, 2 vezes mais a minha história com a minha esposa do que eu tive a minha história sozinho. Mas esses 22 anos que eu vivi sem ela foram tão ricos, tão profícuos, tão intensos, e a dela também, obviamente, que até hoje ainda tem coisas na minha vida antes de conhecê-la que estão interferindo na minha vida que eu estou tendo com ela agora. Isso funciona com as amizades. Com as amizades, com o trabalho, com isso. Então, do ponto de vista da relação entre eu e o outro, a gente precisa compreender que o outro não é uma ameaça para mim. E que as diferenças são possibilidades a serem aceitas ou não, isso a meu juízo. Mas não significa que a diferença me leve à irascibilidade, à belicosidade, me leve ao confronto. Não, ela me leva à possibilidade de construção de uma parceria. Então repare, somos rede a partir das nossas diferenças. O outro elemento importante é quando nós construímos um individualismo exacerbado, quando nós construímos uma vida privada exacerbada e uma independência exacerbada, muito provavelmente nós entramos num individualismo, num imediatismo e numa descartabilidade que tornam as nossas relações patológicas. Ou seja, eu começo a ver as pessoas como instrumentos que eu uso na minha vida. Então, assim como eu descarto uma panela velha, eu descarto as pessoas. Há um tempo atrás um rapaz que estava num relacionamento muito interessante, e em determinado momento houve um conflito e ele se separou, houve uma separação do casal. E ele estava em processo terapêutico comigo, e eu disse: rapaz, mas por que isso aconteceu? Ele diz: professor, a fila anda. Eu digo: mas você não tenta uma reconstrução, um reacordo, um rearranjo? Você não considera a história de vocês suficiente para ensejar uma tentativa, alguma coisa assim? E aí ele usa essa expressão: a fila anda, tem tanta coisa disponível no mercado que eu não vou ficar perdendo tempo com alguma coisa que já deu errado. Repare, é muito fácil descartar-nos das pessoas. Há um tempo atrás eu fui a um casamento de um cliente, e na hora lá dos abraços, etc., dos cumprimentos, eu abracei e disse: olha, parabéns, eu fico feliz de vê-lo tomando essa iniciativa desse casamento. Os casamentos são, a meu juízo, uma das melhores formas que nós temos de aprender, de crescer, etc, etc, etc. E ele vira-se para mim e diz: não se preocupe não, professor, se não der certo a gente se separa. Eu digo: cara, você tem consciência de que você está falando isso? Você tem 40 minutos que você acabou de dizer sim. Então repare, esse mundo descartável que nós vivemos é um mundo que também acaba estabelecendo uma relação com o outro de descartabilidade. Eu quero que o outro seja para mim aquilo que as minhas expectativas têm, e se ele não as atende, eu o descarto, sem o menor esforço, sem a menor atividade de tentar reconstruir alguma coisa. Porque a fila anda, tem muita gente no mercado aí disponível, há uma abundância, há uma fartura. E aí eu começo a perceber que os relacionamentos são fartos, e se não deu certo com esse, eu vou tentar outro, em algum momento vai dar certo, ou não. Então essa coisa da descartabilidade é uma consequência desse individualismo exacerbado, dessa autossuficiência exacerbada, dessa independência exacerbada, dessa tentativa de viver a vida privada com excessivo rigor. A outra coisa é o imediatismo. Eu espero que o outro atenda às minhas demandas como se eu apertasse o botão e a luz acendesse.
E eu esqueço de ver que por trás do interruptor existem milhões de pessoas trabalhando para gerar energia elétrica. Então eu preciso, e isso acontece muitas vezes na educação, né? Eu espero que o meu filho atinja determinados níveis de consciência imediatamente. As pessoas têm a noção de que elas falam e as coisas acontecem. Não é necessariamente assim. Não é obrigatoriamente assim. Existem coisas que a gente escuta que só vão dar frutos daqui um mês, um ano, sei lá eu o quê, porque nós necessitamos da reflexão consistente que gera a capacidade de perceber a realidade de uma forma absolutamente profunda, porque viver não é simples. Viver é uma co-construção dessas possibilidades e dessas redes. E por último, o relativismo, né? Quando eu vejo o outro e eu não sou capaz de qualificar esse outro, eu relativizo tudo, eu subjetivo tudo. Então, as pessoas começam, nesse sentido, a achar que a sua forma de ver o mundo é certa. E que quem não vê como ele vê ou como ela vê, está errado, por definição. Então, há um tempo atrás eu conversava com um amigo, ele dizia assim: Homero, eu não sou uma pessoa exigente, eu só quero que me obedeçam e que façam o que eu mando e concordem comigo. A gente riu muito disso, né? Porque veja, olha que dois desejos interessantíssimos, né? Eu quero que me obedeçam e concordem comigo. Agora repare, se todo mundo concorda comigo, se todo mundo me obedece, quem é que vai me dar as cutucadas necessárias para que eu cresça? Quem é que vai me provocar a reflexão? Quem é que vai me provocar a mudança? Quem é que vai me provocar ao crescimento, ao desenvolvimento? Quem é que vai me tirar de mim mesmo? Porque esse é o conceito de desenvolver, né? Tirar a casca, é desembrulhar. Quem é que me desembrulha? Porque eu não posso me desembrulhar a mim mesmo. Eu preciso de um elemento externo que provoque em mim essa necessidade. E veja, essa necessidade começa a acontecer na minha relação com o outro em diferentes fases da vida, com diferentes propósitos. Então, por exemplo, agora na minha idade eu estou tendo que aprender coisas que eu não via a menor necessidade de aprendê-las há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Eu estou tendo que tomar decisões sobre coisas na minha vida que eu jamais imaginei que eu tivesse que tomar essas decisões. Então veja que coisa interessante, né? Eu estou percebendo agora que os outros não são descartáveis, que as relações não são imediatas e que as relações não são tão subjetivas, relativas assim. Existem elementos comuns. É por isso eu gosto muito dos textos bíblicos, quando eles dizem assim: por isso homem e mulher serão os dois uma só carne. E ali está falando da construção do casal, seja ele de que gênero for, mas serão os dois uma só carne. E ser os dois uma só carne significa que eu e você, ao nos tornarmos uma única carne, nós nos tornamos codependentes para construir uma vida que decidimos construir juntos. É assim com as amizades. Não existe amizade se não há um mínimo de acordo. Não existe amizade se não há um mínimo de interesse. Não existe amizade se não há um mínimo de história. Não existe trabalho ou produção coletiva se não há um mínimo de compartilhamento de interesses e de propósitos. Eu vejo muitas vezes pessoas sofrendo profundamente nos seus trabalhos e eu pergunto para esse cara: quantos anos você está nessa empresa? Estou há 20 anos nessa empresa. Mas numa infelicidade, e o cara está esperando a aposentadoria porque não aguenta aquilo. E eu digo: mas então por que você não chuta o pau dessa barraca e diz: não, eu tenho um salário aqui que eu preciso garantir a minha vida? Eu digo: sim, isso agora. Mas você está com esse sofrimento há 20 anos. Por que
há 19 anos atrás, quando você percebeu que esse troço não ia dar certo? Por que você não caçou seu rumo, não foi procurar uma outra coisa? Ou seja, muitas vezes nós nos vendemos por uma situação relacional muito doentia, muito patológica, e eu mantenho relacionamentos tóxicos com o meu trabalho, com as pessoas de uma maneira geral, com muitas vezes relacionamentos afetivos tóxicos, aonde eu me permito ser abusado ou onde eu sou o abusador. Porque eu não percebo e não negocio o papel do outro na minha vida, a diferença como possibilidade, e eu acabo construindo um nível de expectativa que jamais será realizado, mas eu ainda fico com aquela esperança inócua de que em algum momento uma fada madrinha, uma lâmpada mágica, um gênio vai transformar aquela minha tragédia numa vida. E veja, a vida é essencialmente construída a partir da diferença, a partir do outro e a partir dos propósitos que minimamente se constituem no elo entre duas pessoas. Por isso, eu e o outro devemos trabalhar a arte do encontro, porque quando nós não entendemos estas coisas que eu acabei de compartilhar com vocês, a gente acaba criando na minha relação com o outro a arte do desencontro. E aí nós vivemos uma sociedade irascível, uma sociedade que dificilmente se abre, e as pessoas às vezes se orgulham disso, né? Olha, eu não me abro com ninguém. Eu digo, vai explodir, vira panela de pressão. Se você não tem o amigo, né, com quem você possa se abrir, se você não tem alguém com quem você possa trocar as suas percepções da realidade, sem que o outro lhe julgue por isso, você explode. Você explode. Veja, a função do outro na minha vida é ser esse canal. E esse outro amigo é esse canal, não é? O amigo não é aquele cara que concorda com você em tudo. O amigo não é aquele cara que diz amém para tudo. O amigo não é aquele cara, mas é um cara que está ao seu lado, apesar de você. E eu agradeço muito, né, as pessoas que têm coragem de serem minhas amigas, apesar de mim. E tem muita gente que eu sou amigo, apesar dele. Apesar dele, eu continuo sendo amigo. Não concordo muitas vezes com as coisas, digo a minha opinião, assim como tem amigos que me dizem a opinião que tem. Mas veja, e é assim, é nessa troca de diferenças que a gente vai construindo a nossa relação. Portanto, esse tema, eu e o outro, ele tem um contexto relacional profundo que se nós precisamos cuidar disso para, em vez de produzir o isolamento, ele produza a comunidade. A comunidade só acontece quando eu estou disposto a conviver com você. Senão, eu me isolo. Mas nesse contexto relacional só é possível quando eu descubro que eu preciso lutar contra a minha solidão. Porque senão, ao afastar-me de tudo e de todos, porque eu me torno a última Coca-Cola gelada do verão, o problema é que ninguém me bebe, né? Porque se eu sou a última Coca-Cola gelada do verão, mas eu não estou disposto a ser uma oferta para o mundo, para que serve ser a última Coca-Cola gelada do verão? Existe um livro do Roland Barthes chamado A Chama de uma Vela, onde ele diz uma coisa muito bacana, né? Ele diz o seguinte: nós somos uma vela cujo propósito é iluminar. Mas ao iluminar, nós nos desgastamos. Mas a nossa luz não se perde, ela anda pelo universo como sendo um espectro. E esse espectro de luz que nós geramos na nossa vida, ele não se perde. Mas nós vamos nos desgastando até que essa luz, que vai caminhar eternamente, né, nos coloca como seres que estão se auto-iluminando.
E é desse somatório de seres que se autoiluminam que nós transformamos a vida num luzeiro absolutamente fantástico, né? Agora, se eu sou uma vela, mas eu não permito ser acendido, eu não me permito iluminar, mesmo que seja um pouquinho, né? De que serve ser uma vela? Nos textos bíblicos tem uma outra metáfora para isso, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É nesse sentido, né? Eu sou a luz do mundo, não no sentido de que eu vou iluminar o mundo, mas eu vou contribuir com a minha chama para um pouco mais de clareza nas relações entre as pessoas. Boa noite, Joélia, ok? Joélia Rodrigues. Boa noite, querida. Olha só, então eu sou essa luz, eu sou esse sal que conserva. Agora, precisamos entender que o outro não é o meu inimigo. Então, nesse sentido, o outro tem a função de ser, enxergar e agir do modo como eu não sou, não enxergo e não ajo, para criar possibilidades com as quais eu tenha que refletir e conviver agora. O contexto dos tempos líquidos, conforme queria o Zygmunt Bauman, né, desse individualismo que a gente falou, dessa sociedade líquida, etc., ele acaba trazendo para nós, quando a gente não percebe essa relação intensa com o outro, ele acaba trazendo para nós um vitimismo, né, exagerado. Eu acho que acaba existindo uma conspiração universal contra mim, que as pessoas estão lutando comigo, e eu aprendo a viver em eterna armadura, em eterna luta de boxe, em eterna disputa com o outro. Então eu preciso estar ganhando. E veja, na narrativa corporativa, isso existe hoje de uma forma muito cruel. Você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, você tem que ser o campeão sempre, você tem que estar à frente sempre, nunca está satisfeito, nunca é suficiente. Você já pensou que cansativo é isso, né? A vida nunca é suficiente. A vida é sempre cansativa, né? Porque eu estou correndo o tempo inteiro, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para contemplação. Eu fiz uma live há algum tempo atrás desse com o conceito de solitude, né? Que é diferente da solidão. A solitude é aquele conceito que diz: olhai os lírios do campo, né? A gente precisa ter tempo para olhar os lírios do campo, para contemplar a vida, contemplar o outro, contemplar a beleza do outro. Então, repare bem, esse vitimismo, essa teoria da conspiração, essa síndrome persecutória de que sempre tem alguma coisa, ou que algo vai acontecer comigo, esse medo exacerbado de tudo e de todos, de que em alguma coisa alguma coisa vai acontecer e eu vou perder, a gente deixa de viver. Porque veja, a minha relação com o outro, ela é uma arte do encontro, mas ela é uma relação de risco. Eu coloco em risco a minha vida, a minha percepção da realidade. E eu preciso ser maduro o suficiente para estabelecer um risco calculado na minha relação com o outro. Porque eu corro o risco de perceber que eu posso ser diferente. E em sendo diferente, eu corro o risco de ser melhor, mas corro o risco de bater de frente com as minhas próprias neuroses, com os meus próprios medos, com as minhas próprias dificuldades. Viver não é simples, mas é possível. Então eu preciso compreender que o outro desempenha esse papel, né? O outro elemento importante é entender que esse outro que é diferente, que gera possibilidades, esse outro que gera diferença, que é diferente, que gera possibilidades e que eu não preciso aceitá-lo obrigatoriamente, nem negá-lo obrigatoriamente, mas isso é um espaço de aprendizagem entre nós. Isso acontece através de 3 grandes princípios da inteligência relacional. O primeiro deles é a chamada plasticidade, que é a capacidade que eu tenho de responder de forma diferente
a partir daquilo que eu observo no outro. Então a plasticidade corresponde ao processo da aprendizagem coletiva, ou seja, quando eu estou numa relação e eu vejo a pessoa fazer alguma coisa, a plasticidade é o princípio que me diz que eu posso fazer diferente. Deixa eu ser enfático nisso. Eu posso fazer diferente. Eu não sou obrigado a fazer diferente. E nem sou obrigado a fazer igual. Eu posso fazer diferente. O nome disso é plasticidade. Agora, veja, se todo mundo faz as coisas do meu jeito, como é que eu vou fazer diferente? Ou seja, como é que eu vou instrumentalizar a aprendizagem coletiva? Então, esse é o chamado princípio da plasticidade. O segundo princípio que me coloca numa relação com o outro para gerar o encontro é o acoplamento, que é a capacidade de atuar junto em redes de relações complementares de cooperação e colaboração. O nome disso é acoplamento. Então, se na plasticidade eu posso fazer as coisas diferentes, no acoplamento a minha diferença se associa à sua diferença para nós criarmos um mosaico. E o mosaico é feito de peças diferentes que colaboram e cooperam na construção de uma imagem, na construção de alguma coisa que é infinitamente maior do que nós mesmos. Então o princípio da plasticidade, do acoplamento, ele vai agora instrumentalizar o terceiro princípio, chamado de ressonância límbica, que é a capacidade que eu tenho de compartilhar estados emocionais profundos. Portanto, é uma reciprocidade com o sentir com o outro. Então, olha que bacana, a vida é uma arte do encontro quando eu sou capaz de fazer diferente como possibilidade, quando eu sou capaz de compor com a minha diferença um mosaico que é muito maior do que eu, e quando eu sou capaz de sentir, portanto de compartilhar sentimentos profundos com o outro. E essa capacidade de compartilhar sentimentos profundos, de fazer diferente, de compor um mosaico, faz com que a minha relação com o outro seja uma relação absolutamente artística, no sentido de que eu crio na minha relação com o outro uma obra de arte. E é nesse sentido que os relacionamentos são lindos, porque se eu sou capaz de aprender com o outro, se eu sou capaz de compor com a minha diferença um mosaico, se eu sou capaz de sentir profundamente o que o outro sente por reciprocidade, o outro é capaz de sentir profundamente o que eu sinto, nós compomos uma rede relacional muito bonita. E essa rede relacional muito bonita, ela vai assumindo contornos na vida, que são os contornos que fazem com que a gente viva contente. Que são os contornos da amizade, os contornos dos afetos, os contornos do companheirismo, os contornos do caminhar juntos, os contornos de viver uma humanidade saudável. Então essas três coisas, né? A plasticidade, o acoplamento e a ressonância límbica é quem transforma a gente em geradores de encontros. Mas quando eu não consigo aprender com ninguém, não consigo sentir nada com ninguém, não consigo ser parte da diferença que compõe o mosaico, em vez de eu compor o encontro, eu componho o desencontro, como o Vinícius de Moraes diz. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Agora veja, o desencontro vai acontecer? Vai. Então o problema não é o desencontro em si, é como eu uso o desencontro para reajustar o próprio encontro, né? É como às vezes essa engrenagem perde o dente, né? E aí a gente precisa juntar o dente de novo para que ela se conecte, né, nessas redes que o acoplamento sugere,
nessa plasticidade que a aprendizagem sugere e nessa ressonância límbica que a emocionalidade sugere. O resultado disso, quando eu vejo essas três coisas e aprendo com elas, o resultado disso é que a vida se torna uma arte do encontro, porque a plasticidade vai permitir que eu aprenda com leveza. E aí eu uso essa aprendizagem como algo que me coloca diante da novidade de vida o tempo inteiro. E aí aquelas coisas que eu comentei com vocês que eu tenho que aprender porque estou ficando idoso, me leva a fazer uma escolha, e essa escolha é uma escolha pessoal. Eu sei que eu tenho que eu terei os problemas pertinentes à idade. Mas na medida em que eu posso fazer escolhas que gerem outros problemas, eu farei. Não é porque eu quero aprender coisas novas, eu não quero fazer aquilo que todo mundo faz. E esse princípio é o princípio da curiosidade, o princípio da inovação, é o princípio da criatividade que deve nos manter constante a vida inteira. Não é porque você é criança que você é criativo e que você é velho que você perdeu a criatividade. Não é porque você é criança que você é curioso que na velhice você perdeu a curiosidade. Não, vamos aprender a manter a nossa curiosidade, vamos aprender a manter a nossa criatividade, vamos aprender a nos encantar com as coisas que estão diante de nós, porque isso torna a vida sempre uma grande descoberta. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com minha mãe há muito tempo atrás, antes dela morrer, alguns dias ou talvez semanas antes dela morrer. E a gente teve uma conversa sobre a morte. E ela já estava totalmente apaziguada com relação a isso. Ela sabia que ia morrer e que era uma questão agora de momento, né? E eu disse, mãe, e agora? E ela já estava naquele estado de aceitação do elemento fatal, né? E num nível de sabedoria tranquila. E ela dizia, olha, estou diante de todas as respostas pelas quais a humanidade sempre teve curiosidade em saber. Eu, ao morrer, eu vou saber se existe vida depois da morte, vou saber se tem consciência, vou saber se não tem consciência. Então eu estou vendo esse meu momento agora como um momento de extrema aprendizagem. E eu quero transitar por ele com uma leveza de alguém que já não tem o final. Aliás, essa frase é uma frase de uma música do Oswaldo Montenegro, naquela peça linda dele chamada Dança dos Signos, né? Então, esse desafio de aprender constantemente, de transformar a vida numa possibilidade de encantamento, é uma das coisas, é uma das resultantes do acoplamento da plasticidade, da ressonância límbica. Agora, a outra coisa é que quando eu me percebo dentro de uma rede, eu me percebo também vulnerável nessa rede. Veja, eu não estou dizendo que eu me percebo frágil, eu me percebo vulnerável. Ou seja, eu sem você não tenho um porquê, como dizia a música, né? Eu sem você não tenho porquê, porque sem você sou chama sem luz, jardim sem luar. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ai, lembra dessa música? Desculpem aqui o cantor, mas eu acho que essa música é maravilhosa. Porque ela diz, olha, nós vivemos em processo de construção um do outro. Por isso, quando eu tenho acesso à minha vulnerabilidade, eu sei que do outro lado tem alguém que me dá a mão. Eu sei que tem alguém que está comigo. Eu sei que tem alguém que está construindo esse processo junto comigo. Então veja, o outro é a possibilidade de um encontro. Se eu entendo que ele é diferente, ele gera uma possibilidade e que eu posso aceitar ou não. E isso é um critério que a gente estabelece, mas não pode ser um critério individualista. Absolutamente, é um critério que nos constitui numa rede relacional de leveza, de emocionalidade, de prazer e de humor, que faz com que a vida
seja eternamente um grande encantamento cotidiano. Eu vou encerrar aqui porque nós teremos uma próxima aula na próxima segunda-feira, onde a gente vai falar de outras dimensões da inteligência relacional. Mas eu queria dar uns recados para você. O primeiro deles é que a próxima aula será no dia 9 de novembro, e o webinário onde eu vou dar a devolutiva dos testes que vocês fizerem vai ser no dia 16 do 11. Gente, esse teste é gratuito, você entra lá na minha bio, lá no Instagram, você entra lá no meu perfil, lá vai ter o link para você fazer a pesquisa, vai ter todas as informações, o teste é gratuito, você faz o teste, ele já gera um resultado para você, e no dia 16 eu vou fazer um webinário para a gente compartilhar os resultados desses testes, para vocês analisarem individualmente o resultado que vocês obterem, para vocês entenderem o coeficiente de inteligência relacional que vocês têm. As nossas aulas são todas gratuitas, apenas o webinário nós estamos cobrando R$47, e você vai descobrir lá como é que você faz para se inscrever, ok? Vai custar R$47 o webinário. Estas aulas, a passada, essa e a próxima, são gratuitas e vai estar no YouTube depois para você consultar o tempo que você quiser, né? E se você entra lá na bio no Instagram, você também vai ter acesso ao capítulo 3 do livro Gente Inteligente Se Olha no Espelho, que é esse meu livro aqui, que é o segundo volume do tema sobre inteligência relacional. E esse livro, no seu capítulo 3, ele trata dessas coisas que nós estamos falando aqui agora. E se você quiser o capítulo 3 está lá, é só baixar, está em PDF, é de graça para você. E se você quiser que eu interprete o seu teste, participe do webinário, que vai ser no dia 16 do 11 e custa R$47. Você vai se inscrever e nós teremos, depois de tudo isso, nós teremos uma continuidade do programa de inteligência relacional, tratando agora das outras aplicações dessa inteligência ao longo da nossa vida. E aí vamos falar da depressão, vamos falar da perda de objetividade, vamos falar da construção do futuro, vamos falar das relações não tensionadas, vamos falar de como eu posso utilizar os mecanismos conversacionais para não entrar numa disputa com os meus filhos, com o meu marido, com os meus amigos, com a minha esposa, com a minha namorada, enfim, como eu vou aprender que a vida humana é uma vida entre iguais. Quem inventou essa história de que uns são mais do que os outros está absolutamente equivocado, e nós já vivemos tempo suficiente na nossa história para descobrir. Portanto, descubra que entre nós não há relações hierárquicas, há relações funcionais diferentes. Eu tenho uma função diferente da sua, mas ninguém é melhor do que ninguém e não há posição melhor do que outra posição. E nesse sentido eu gosto muito de Jesus quando ele diz assim: o maior dentre vós seja aquele que vos serve. E aí está a minha vida pronta para ser usada. Vida que não se esquiva nem se esconde assustada, vida a serviço da vida. Esse é um trecho de um poema do Tiago de Mello que é muito interessante. A vida só faz sentido se ela é a chama de uma vela que se oferece ao mundo para iluminar, ainda que seja pequenininho. Mas se todos nós, com a nossa pequena chama, aprendermos a viver juntos, nós seremos capazes de banir todas as trevas. Mas para isso, o outro tem que construir comigo e eu com ele a arte do encontro, porque basta de desencontros pela vida. Te vejo na próxima segunda-feira, às 9 horas, com a última aula desse primeiro ciclo, para depois nós termos o nosso webinário que vai acontecer no dia 16 do 11. Entra lá na minha bio, você vai ter todas as informações lá. Gente,
Um grande beijo para vocês. Eu fiquei feliz de ver tantos nomes queridos aqui, que às vezes a gente não encontra, mas a saudade é grande e o amor perpassa todos os tempos. Eu vou encerrar, um cheiro para você e a gente se vê na próxima segunda-feira. Beijo, gente!